Tout le monde est en paix. Amém. Amen. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente vai passar para a palavra Nous allons passer à la parole e a gente vai terminar a nossa série que nós começamos no mês de fevereiro. et nous allons terminer la série que nous avons commencée pour le mois de février. Espelho, espelho meu. Miroir, mon beau miroir. Amém? E o Amém. nome do nosso culto hoje é Restaurando a Sua Imagem graças à obra de Cristo. Et le nom de notre culte aujourd'hui est Restaurer votre image grâce à l'œuvre du Christ. Amém, queridos? Amém. Quem está precisando ter a imagem restaurada? Qui a besoin d'avoir son image restaurée? Nós precisamos ter a nossa imagem restaurada Nous avons besoin d'avoir notre image restaurée de acordo com a imagem de Cristo en accord avec l'image de Christ e através da obra de Cristo. et à travers l'œuvre de Christ. Amém? Amen. Para começar, eu trouxe um vídeo Pour commencer, j'ai apporté une vidéo assez engraçado très drôle que eu recebi que j'ai e eu reçue queria compartilhar com vocês. Amém? et je voulais le partager avec vous. Amen. É um vídeo de um urso que está numa floresta, C'est la vidéo d'un ours qui est dans la forêt. que eu acho que não está aqui. Amém, agora vai. É um vídeo de um urso que está na floresta Du coup, c'est la vidéo d'un ours qui est dans la forêt. e de repente colocaram um espelho diante dele Et on a mis des miroirs devant lui. Pardon. Ele está passeando na floresta na Rússia. C'est en Russie. E ele se assusta com a imagem dele. Et il a peur de son image. E ele procura cadê o problema. Et il cherche le problème. Amém, queridos? Amen. Eu achei esse vídeo tão engraçado, tão interessante, J'ai trouvé cette vidéo très drôle et intéressante. porque isso é para trazer a nós Parce que ça va nous apporter à nous que o nosso problema que notre problème, não é o meu irmão, c'est pas mon frère, não é o meu c'est inimigo, pas mon ennemi. talvez seja até o diabo, Peut-être c'est le diable, às vezes, des fois. mas o meu problema e o seu problema maior Mais mon problème et ton plus grand problème, c'est nous. somos nós. Amen. Amém, queridos? Amen. É engraçado, C'est drôle, mas é tão sério. mais c'est tellement vrai. E quando nós temos essa consciência, Et quand nous avons cette pleine conscience, essa consciência tem que nos trazer responsabilidade. cette conscience, elle nous apporte la responsabilité. Porque aí eu paro de culpar o outro, Parce que d'un coup, j'arrête de culpabiliser eu l'autre, paro de culpar Deus j'arrête de culpabiliser Dieu, e eu paro de culpar o et inimigo. j'arrête aussi de culpabiliser l'ennemi. Amém? Amen. Mesmo que o diabo possa ter ajudado. Même si le diable a peut-être contribué. Mas eu e você hoje, Mais vous et moi aujourd'hui, nós temos uma responsabilidade diante de Deus. nous avons une responsabilité devant Dieu Para que nós possamos mudar. pour que nous puissions changer. E Deus, ele dá tudo que eu e você precisamos para essa mudança. Et Dieu, il nous donne tout ce que nous avons besoin pour ces changements. E eu creio que depois daquele culto da sexta-feira passada, Et je crois qu'après ce culte de la semaine dernière, onde Deus ele veio nos convencer do nosso pecado, où Dieu est venu nous convaincre de notre péché, e mais maravilhoso do que o Espírito que nos convence do nosso pecado, et encore plus merveilleux que l'esprit qui nous convainc de notre péché, é que a vontade de Deus não é somente convencer a nós do nosso pecado, et que la volonté de Dieu, c'est pas seulement de nous convaincre de notre péché, mas é levarmos para um outro nível. mais c'est de nous emmener à un autre niveau, Ele quer mais de vouloir plus. do que revelar o nosso pecado. Il veut plus que de nous emmener à nous révéler notre péché. Ele quer nos restaurar. Il veut nous restaurer. E ele quer nos restaurar à imagem de Cristo. Et il veut nous restaurer à l'image de Christ. Amém? Amen. E somente neste lugar, na presença de Deus, Et seulement à cet endroit, dans la présence de Dieu, que eu e você que vous et moi, seremos nous restaurados. serons restaurés. E sabe, queridos, que existe um lugar Et vous savez, bien-aimés, il y a un endroit, na presença de Deus dans la présence de Dieu, que todos aqueles que se achegam a Deus que tous ceux qui viennent s'approcher de Dieu, através da obra de Cristo Redentora, à travers de l'œuvre de Christ Rédempteur, através do sangue de Jesus, à travers le sang de Jésus, através da ressurreição de Jesus, à travers la résurrection de Jésus, encontra esse lugar, ils trouvent cette place. mas nem todo mundo Mais pas tout le monde senta nesse lugar peut s'asseoir à cette place, por causa de um inimigo, à cause d'un ennemi. a culpa e a acusação. La culpabilité et l'accusation. Amém? Amen. Esse lugar de liberdade, de livres em Cristo, Cet endroit de liberté en Christ,
nem todo mundo consegue se sentar Pas tout le monde arrive à s'asseoir à cet endroit por causa da culpa à cause de la e culpabilité por causa da condenação. et à cause de la condamnation. Eu não vou perguntar, Je vais pas demander, mas já perguntando, mais je demande déjà. a maioria de nós que estamos aqui, La majorité d'entre nous qui sommes ici, certamente sabemos que existe um lugar como filhos de Deus, nous savons certainement qu'il y a un endroit en tant qu'enfant de Dieu, lugar de liberdade, un endroit de liberté, mas nós não sentamos neste lugar mais nous ne nous asseyons pas à cet endroit por causa que nos sentimos assim, et nous nous asseyons pas à cet endroit parce que nous nous sentons comme ça, acusados accusés e culpados. et coupables. E há pessoas que estão na presença de Deus, Et les personnes qui sont dans la présence de Dieu, mas que vivem sobre o peso da condenação. mais qui vivent avec le poids de la condamnation. Amém? Amen. As pessoas não têm nem consciência que estão vivendo sobre esse espírito. Il y a des personnes qui ne savent même pas qu'elles vivent sous cet esprit. Que mesmo depois de receber o perdão de Deus, Parce que même après avoir reçu le pardon de Dieu, eles continuam se sentindo acusados e culpados. ils continuent de se sentir accusés et coupables. Pardon. Posso continuar? Je peux continuer? Apocalipse 12:10 diz assim: Então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus. Finalmente chegaram a salvação, o poder e o reino de nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Porque foi lançada para a terra, quem, queridos? O acusador dos nossos irmãos. Aquele que dia e noite os acusa diante de Deus. Apocalypse 12:10 dit « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Amém, queridos? Amen. A acusação, no contexto cristão, L'accusation dans un contexte chrétien, ele se refere ao ato de imputar culpa il se réfère au fait de mettre la faute ou a responsabilidade ou la responsabilité a alguém. à quelqu'un. Amém? Amém. Especialmente em relação a um comportamento Et spécifiquement avec le comportement ou ações ou des actions, que são consideradas pecaminosas. avec des actions qui sont jugées pécheresses. Amém. Amém. No cristianismo, essa prática ela é frequentemente associada Dans le christianisme, ces actes-là sont fréquemment associés à ideia do julgamento, à l'idée du jugement, onde uma pessoa ela é chamada ou là où une personne est appelée a prestar contas diante de Deus. à rendre compte devant Dieu. E a acusação, queridos, ela pode ser tanto externa, Et pessoas falando, l'accusation, elle peut venir extérieurement de personnes qui parlent, como críticas, comme des critiques, como membros talvez até da própria igreja. ou peut-être des membres de l'Église. Mas a acusação também pode vir internamente. Mais l'accusation, elle peut venir aussi intérieurement. A acusação pode vir nos nossos pensamentos. L'accusation, elle peut venir de nos pensées. E é sobre esse tipo de acusação e de culpa Et c'est sur ce type d'accusation et de que culpabilité nós vamos falar qu'on hoje. va parler aujourd'hui. O que Satanás ele faz Qu'est-ce que Satan y fait? é nos lembrar constantemente dos teus pecados Il veut seulement nous rappeler constamment de nos péchés. e ele adora fazer isso para deixar você ocupada com isso. Et il fait ça pour que tu sois occupé avec ça tout le temps. E lembra o tempo inteiro que nós não somos dignos de receber o amor e a graça do Senhor. Et il te rappelle fréquemment que tu n'es pas digne de recevoir l'amour et la grâce de Dieu. E ele semeia dúvida, Et il te sème le doute. e ele semeia a dúvida nos nossos corações e nas nossas mentes. Et il sème aussi le doute dans nos cœurs et nos pensées. Satanás, ele quer que nós temamos a nossa salvação. Satan, en fait, il veut simplement que nous puissions avoir peur de notre salut. E nós esquecemos da graça, do amor e da fidelidade de Deus. Et en faisant cela, nous oublions la grâce et l'amour de Dieu. Como é que eu descubro se eu estou vivendo sobre esse espírito de culpa e de condenação? Comment est-ce que je sais si je vis sous cet esprit de condamnation et de culpabilité? Faça um julgamento. En faisant un jugement. Amém, queridos? Amen. 2 Coríntios 13:5 diz assim: examinem a si mesmo. Verifique se vocês estão praticando o que afirmam crer. Assim poderão ser o que, queridos? Aprovados. Certamente sabem que Jesus está entre vocês. Do contrário, vocês já foram reprovados. Amém? 2 Corinthiens 13:5 dit « Examinez-vous vous-même.
pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Amém, queridos? Amen. Quanto de nós somos rápidos para julgar o outro? Combien d'entre nous sommes très rapides pour aider les autres, Ou melhor dizendo, examinar o pecado do outro, ou plutôt examiner le péché de l'autre, a atitude do outro. l'attitude de l'autre? Mas a Bíblia nos chama Mais la Bible, elle nous appelle a olhar, a examinar, à regarder, à examiner, a julgar nós à mesmos. nous juger nous-mêmes. O autoexame. L'auto-examination. E nós não podemos fazer esse autoexame sozinhos. Mais nous ne pouvons pas faire cet auto-examen tout seul. Mas nós precisamos chamar o justo juiz Mais nous devons appeler le juste juge, para nos guiar nesse pour julgamento. nous guider dans ce jugement. Salmo 139, 23 a 24 diz assim: examine-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos. Mostra se há em mim algo que te ofende e conduz-me pelo caminho eterno. Psaume 139, 23, 24, il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Somente o Senhor, queridos, Seul Dieu bien-aimé pode nos levar a esse local peut nous emmener à cet endroit onde o nosso coração vai ser exposto, où notre cœur va être exposé, onde a nossa mente vai ser où exposta nos pensées vont être exposées e a nossa motivação também vai ser et notre exposta. motivation aussi va être exposée. É Ele C'est lui que vai nos trazer a luz qui va nous apporter à la lumière, lá onde tem trevas no nosso coração e na nossa mente. là où il y a les ténèbres dans nos cœurs et nos pensées. E essa palavra, examine-se o homem a si mesmo, essa palavra examine, Et cette parole examinée, ela tem dois sentidos, elle a queridos. deux sens. Preste atenção. Tanto ele diz examinar de forma negativa quanto forma positiva. Il dit examiner d'une façon positive et aussi négative. Preste atenção. Prêtez attention. No sentido negativo, Dans le sens négatif, é quando nós deixamos o Espírito Santo fazer um exame minucioso internamente. c'est lorsque nous laissons le Saint-Esprit faire un examen minutieux, Internamente. intérieurement, Amém? Amém. Em humildade diante de Deus. en toute humilité devant Dieu. Deixamos Ele nos guiar Nous laissons Dieu nous guider pelos caminhos do nosso coração. par les chemins de nos cœurs. E neste exame, Et dans cet examen, Ele vem nos confrontar aos nossos pecados. il vient nous confronter à nos péchés Para que possamos, uma vez que o pecado é revelado, pour que nous puissions, lorsque le péché est révélé, nós possamos nous abandoná-los puissions les abandonner e encontrar a misericórdia. et trouver la miséricorde. No outro sentido, Dans l'autre sens, no sentido positivo, dans le côté positif, presta atenção, querido. prête attention, A palavra examine, la parole examiner, ela tem um sentido de que uma vez que eu passei quando o Senhor me mostrou o meu pecado, ça a un sens de quand le Seigneur m'a montré mon péché e eu já pedi et perdão, que j'ai déjà demandé pardon, eu devo examinar je dois examiner, se esse pensamento de culpa e acusação ainda estão aqui. je dois examiner si ce sentiment de culpabilité est encore là. Você percebe? Est-ce que tu as compris? Porque sem o autoexame, Parce que sans cet auto-examen, tanto você pode viver sobre a condenação do pecado e isso é justo, tu peux vivre avec la condamnation du péché et c'est quelque chose de juste, mas também você pode estar vivendo sob a prisão da culpa mesmo depois de ter pedido perdão a Deus. mais tu peux aussi vivre dans la prison de la culpabilité même après avoir été pardonné par Dieu. Amém? Amen. Então a estratégia é: Donc la stratégie, c'est comece a fazer perguntas sobre o lugar que você está. commence à te poser des questions dans cet endroit où tu es. Essa condenação que vem sobre você Cette condamnation qui vient sur toi, é porque você está pecando est-ce que c'est parce que tu pêches ou é porque você já pediu perdão a Deus? ou est-ce que c'est parce que tu as déjà demandé pardon à Dieu? Normalmente você é livre Donc normalement, tu es libre, e você ainda aceita essa condenação sobre a sua mente. mais tu acceptes encore cette condamnation sur tes Faz pensées. sentido, Est-ce que queridos? ça a du sens pour vous? Eu quero que todo mundo saia daqui livre, amém? Amen. Je veux que tout le monde sorte délivré ici.
E você não precisa se precipitar nas respostas. Et tu n'as pas besoin d'être précipité dans les réponses. Tire um momento Prends un moment e deixe Deus revelar-se a você. et laisse que Dieu vienne se révéler à toi. Sem já achar que Deus vai falar sobre espírito tal ou espírito tal. Peut-être que le Seigneur il va venir te parler de tel esprit ou de tel esprit. Não, mas deixa o Senhor revelar algo novo para Mais você. laisse le Seigneur te révéler quelque chose de nouveau qui est en toi. O Espírito ele vai te encaminhar, L'Esprit Saint va te guider porque a vontade dele parce que la volonté é que você seja liberto. qu'il a, c'est que tu sois délivré. Amém? Amen. Como é que funciona essa prisão da culpa? Et comment est-ce qu'elle fonctionne, cette prison de la culpabilité? Primeiramente, o diabo vem diante de nós, D'abord, le diable il vient devant nous, ele vai nos tentar na nossa fraqueza il va nous tenter dans notre faiblesse, e ele vai nos levar a pecar. et il va nous emmener à pécher. E a partir do momento que nós caímos no Et à pecado, partir du moment où nous tombons dans le péché, ele cai em cima de nós e agora ele passa sem pena e sem dó a nos acusar. ah ouais, une fois que nous péchons, il vient sur nous, il attend pas et il reste 24 heures sur 24 en train de nous accuser. Il lâche pas. Vamos receber a tradução. Il lâche pas. Amém? Amen. Então aí agora ele vai trazer o peso da acusação, Et de là, il vient emmener le poids de la culpabilité, o peso da culpa. le poids de l'accusation. E se você quer se livrar desse peso, Si tu veux être délivré de ce poids, você precisa se arrepender diante de Deus. tu as besoin d'aller te repentir devant Dieu. Mas aí tem um detalhe. Mais il y a un petit détail. A Bíblia diz que aquele que se arrepende, La Bible dit que celui qui se repent, que pede perdão demande pardon, e deixa, et qu'il laisse, ele é perdoado, queridos. il est pardonné. Bien aimé. Amém? Amen. Mas Mais a Bíblia não garante la Bible elle ne garantit pas que nós tenhamos um pensamento livre de culpa. que nous puissions avoir une pensée qui n'a pas de culpabilité. Cabe a mim e a você. C'est à moi et à toi. Se você está neste lugar Si tu es à cet endroit, de vigiar os seus pensamentos de faire attention à tes e pensées não deixar mais esse pensamento de culpa vir sobre você. et de ne pas laisser ce sentiment de culpabilité venir sur toi. Amém? Amen. E ele ainda vai usar certamente Et il va sûrement utiliser pensamentos do tipo: des pensées du type não serve de nada você pedir perdão, você já pegou tantas vezes. ça sert à rien de demander pardon, t'as péché tellement de fois. Querida, o seu pecado é imperdoável. Là, ma chérie, ton pardon, il est impardonnable. Ton péché, pardon, il est impardonnable. Hein. Deus, ele não vai perdoar Et le Seigneur, il você. va pas te pardonner là. Amém, queridos? Amen. E o pior de tudo ainda Et le pire de tout ça, é eu não me sentir perdoada. c'est pas se sentir pardonné. Isso Amém. vem do diabo, querido. Ça vient du diable, les amis. Amém? Amen. Alguém aqui tem fobia com cobra? Est-ce que quelqu'un a une phobie avec les serpents ici? Toi, Carlita. Carlita. Eu trouxe uma história muito interessante J'ai apporté une histoire très intéressante que falou muito comigo. qui m'a beaucoup parlé. E eu creio que exemplificava aquilo que que Deus quer trazer para nós. Amém? Et je suis sûre que ça va apporter Isso que Deus vai nos apprendre. ce que Dieu veut nous apprendre ce soir. Amém. Amen. Cuidado com a acusação. A gente está vendo aqui um homem Ah. Nous voyons aussi un homme, pardon, todo enrolado aqui com a cobra. qui est enroulé dans le serpent. Temos aqui um outro homem que está também totalmente deixou a cobra enrolar ele. Et il y a un autre homme qui a laissé le serpent l'enrouler. E eu até encontrei uma criança no Camboja Et j'ai trouvé aussi un enfant au Cambodge que ele, desde pequenininho, que ele criou cobra de estimação. que depuis petit, en fait, il a eu des serpents en animal de compagnie. Ele dormia com a cobra, Il dormait avec le serpent, ele brincava com a il cobra. jouait avec le Eu serpent. não sei se levava a cobra para a escola, Je sais pas s'il l'a porté à l'école, mas ia ver fotos do menino dormindo com a cobra, mais il y a des photos du petit en train de dormir avec le almoçando com a serpent. cobra. Il mangeait avec le serpent. Amém? Mas a história desse homem Mais l'histoire de cet homme, é a história de um domador de cobras c'est un dompteur de serpents. e que ele, quando ele recebeu uma cobra, Et quand il a reçu un serpent, ela era da largura de um dedo, elle était de la taille d'un da petit doigt, espessura de um dedo. de la grosseur d'un petit doigt. Amém? E a história conta que ele domou essa cobra por durante anos e anos. Et l'histoire, elle raconte qu'il a dompté pendant des années et des années. E ele trabalhava no circo, Et il travaillait dans un cirque. e quando ele chegava lá no momento da apresentação, Et quand il arrivait au moment de se présenter avec le serpent, a cobra se enrolava no corpo dele todo, le serpent, il s'enroulait sur tout son corps. e ele dava uma ordem para a cobra, Et quand il donnait un ordre au serpent, e a cobra se desenrolava toda. elle sortait d'autour de lui. E ela ia passeando para outro canto. Et elle partait. Mas um dia, Mais un jour, ele foi fazer uma apresentação, il est venu se présenter.
E do mesmo jeito, começou da mesma forma, ele deixou a cobra enrolar-se sobre ele. Et il a commencé, comme à chaque fois, il a laissé le serpent s'enrouler autour de lui. E ele deu a ordem para que a cobra saísse do seu corpo, desenrolasse do seu corpo. Quand il a donné l'ordre au serpent de sortir autour de lui, qu'elle arrête de l'enrouler, Mas ela não ouviu. elle n'a pas entendu. E ela continuou enrolando. Et elle a continué à le serrer. E ela continuou apertando. Et à le serrer. E ela continuou apertando. Et à le serrer. E as pessoas que estavam próximas Et les personnes qui étaient autour de lui, ouviam os ossos do homem sendo quebrados. elles entendaient ses os en train de se briser. Quebrados por causa da força da En serpente. train de se briser à cause de l'écrasement du serpent. E o resultado é que aquele homem morreu. Du coup, le résultat, c'est qu'il est mort. Você sabe que algumas cobras, queridos, Vous savez qu'il y a des serpents bien-aimés. elas atacam com as suas presas e elas matam pelo veneno que está nas Il y a des presas. serpents qui viennent attaquer et qui tuent avec le venin qu'il y a dans leurs dents. Mas outro tipo de cobra, Mais il y a un autre type de serpent. eles matam sufocando a vítima. Leur façon de tuer à eux, c'est de tuer leurs victimes en les écrasant, Étouffant, né? en les étouffant. Merci. Amém? Amen. E devagar, Et doucement, tout doucement, a pessoa nem vai sentindo. la personne, elle sent même pas. E pouco a pouco, Mais petit à petit, a pessoa vai perdendo a la força. personne, elle perd la force. Ela perde o Elle fôlego perd son souffle até morrer, jusqu'à ce qu'elle meure, sem barulho nenhum. sans aucun bruit. Esse é o espírito da culpa. Ça, c'est l'esprit de culpabilité. Esse é o espírito da acusação. Ça, c'est l'esprit de culpabilité. Todos os dias ele vem trazendo um pensamento. Tous les jours, il vient apporter une pensée. E o grande perigo, queridos, Et le grand danger, é brincar com algo que você sabe que é prejudicial à sua vida. le plus grand danger, c'est de jouer avec quelque chose que tu sais qu'il y a un gros préjudice dans ta vie. A gente pode ver essa mesma imagem Nous pouvons voir cette même image como o exemplo do pecado, comme un exemple du péché. não é? Com o pecado a gente não vai brincar, a gente tem que matar logo, ou correr. Avec le péché, nous n'allons pas jouer avec, il faut que le tuons ou que nous fuyons. Amém? Amen. Mas tão importante quanto o perigo do pecado, Mais aussi, comme est important le danger du péché, da tentação, de la tentation, é o perigo da acusação. c'est le danger de l'accusation est aussi importante. O homem dessa história, ele teve a possibilidade de correr, de matar a cobra quando ela ainda era pequenininha. Cet homme-là, dans l'exemple qu'on a eu du cirque, il avait eu la possibilité de tuer le serpent quand elle était encore toute petite. Mas ele não fez. Mais il l'a pas fait. Pelo contrário, Au contraire, ele alimentou, il a alimenté, ele deixou ela vivendo ali com ele. il a laissé vivre avec elle. E, consequentemente, Et conséquemment, aquela serpente ce serpent, cresceu, il a commencé à um grandir. dia ficou forte e Un matou jour, il est aquele devenu homem. fort et il a tué l'homme. É isso que acontece conosco, querido. C'est ce qui arrive avec nous aussi. Bien aimé. Deu para entender? Est-ce que vous avez réussi à Tá comprendre? todo mundo calado. Tout le monde parle pas. Quando nós pecamos, Quand nous péchons, nós viemos diante de Deus nous venons devant Dieu e nos arrependemos dos nossos et nous pecados. nous repentons de nos péchés. E depois do pedido de perdão, Et après avoir demandé pardon, eu e você vous et moi, somos obrigados a guardar esse nous perdão. sommes obligés de garder ce pardon en nous E não aceitando mais esse pensamento de culpa. et ne plus accepter cette pensée de culpabilité. O diabo é o nosso acusador, mas Jesus é o nosso defensor. Amém? Le diable est notre accusateur, mais Jésus est notre défenseur. Amen. Pense sobre isso quando você estiver passando problemas de culpa na sua mente. Pense à ça quand tu passeras par des moments de culpabilité dans tes pensées. 1 João 2:1-2, ele diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Amém? Amen. 1 Jean 2, de 1 à 2 dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. »
Queridos, quando o diabo vier no seu pensamento te acusando Bien-aimé, lorsque le diable viendra t'accuser dans tes pensées sobre um pecado que você já pediu perdão a Deus, sur un péché que tu as déjà demandé você pardon à Dieu, precisa abrir a boca e responder. tu as besoin d'ouvrir la bouche et de répondre. É verdade que eu errei, C'est vrai, j'ai fauté. é verdade que eu sou um pecador, C'est vrai, je suis un pécheur ou une pécheresse. mas aquele que eu sirvo Mais celui que je sers, é il est misericordioso miséricordieux e pronto para perdoar. et il est prêt pour me pardonner. E eu rejeito a sua condenação. Et je rejette sa condamnation. E eu prefiro receber a graça de Deus. Mais je préfère recevoir la grâce de Dieu. Queridos, é uma escolha que eu e você temos. Bien-aimé, c'est un choix que nous avons à faire. Amém? Amen. Satanás, ele não suporta o fato Satan, il ne supporte pas le fait de que as suas ações de culpa, que tes actions de culpabilité, de acusação, d'accusation, sejam superados pela graça de Deus. qu'elles soient supérées par la grâce de Dieu. E nós devemos ter cuidado, querido, Mais nous devons faire attention, bien-aimés, porque a intenção de Satanás, parce que l'intention de Satan, quando ele nos acusa, quand il nous accuse, é quebrar a nossa comunhão com c'est Deus de briser cette communion que nous avons avec Dieu e nos tirar desse lugar, do único lugar que pode nos restaurar. et nous enlever de ce seul endroit qui peut nous restaurer. Não é assim quando a pessoa se sente culpada, C'est pas comme ça quand quelqu'un se sent coupable, a pessoa ora menos, la personne a pris moins, a pessoa lê menos a la personne a Bíblia, lu moins la Bible, a pessoa não vem até menos para a la igreja. personne n'avait même plus à l'église E por causa disso, et à cause de ça, ela não recebe as bênçãos elle reçoit plus les de bénédictions viver essa liberdade em Cristo. de vivre cette liberté en Christ. Amém? Amen. Nós devemos descansar seguros na verdade que Cristo e o Espírito Santo de Deus, Nous devons vivre serein que Christ e o et le Saint-Esprit, Saint-Esprit, eles estão ali intercedendo por ils nós sont là en train d'intercéder pour nous e não, impedindo et ils empêchent o plano de Satanás le plan de Satan contra as nossas vidas. contre nos vies. Amém? Amen. E a pergunta é, querido, Mais la question qu'on a e aujourd'hui, como nós devemos c'est fazer? comment est-ce que nous devons faire Quebre o ciclo. en brisant le cycle. Amém? Amen. Antes de chegar a Cristo, Avant d'arriver en Christ, temos a facilidade de construir a nossa identidade pelos nossos defeitos. nous avons cette facilité de créer notre identité dans nos défauts, dans Base, nos péchés. ué, aham. Infelizmente, nós construindo a nossa identidade sobre isso, como diz a Vitória aqui, falando de Gideão, Mais malheureusement, lorsque nous créons notre identité sur ça, comme l'a dit Victoria avec Gideon, sobre as nossas falhas, sur nos fautes, sobre as nossas sur nos fraquezas, faiblesses, em vez de olhar a nossa identidade em Cristo. au lieu de regarder notre identité en Christ, Parece loucura, on dirait que c'est fou, presta mais atenção. prête attention. Mas inconscientemente, Inconsciemment, nós pensamos: nous pensons, quem eu serei se eu sair desse lugar? mais qu'est-ce que je deviendrai si je sors de cette place? E quando eu falo lugar de hábito. Et quand je parle d'endroit, je parle de cet endroit d'habitude. Já tô tão acostumada a pensar assim. Je suis tellement habituée à penser comme ça maintenant. Já tô tão acostumada a reagir dessa Je suis forma. tellement plus habituée à réagir de cette façon. E esse medo, Et cette peur, ele retarda o nosso crescimento. elle retarde notre croissance. Queridos, os seus hábitos e os meus hábitos Bien aimé, nos habitudes, definem quem você é. elles définissent qui nous sommes. Amém? Amen. No seu dia a dia, vamos dar um exemplo aqui. Bon, commençons par un exemple. Dans ton quotidien, Quando você acorda, lorsque tu te réveilles, o que você faz a primeira coisa? qu'est-ce que tu fais en premier? Você pega o telefone, Tu prends ton téléphone, você dobra os seus joelhos para orar a Deus, ou est-ce que tu pries tes genoux pour prier à Dieu? você lê a Bíblia, Est-ce que tu lis la Bible? ou você acorda desesperada para a máquina de café para tomar um café para começar o dia. Ou est-ce que tu cours vers la machine à café pour commencer la journée? Você não vai pensar que você precisa fazer isso. Tu vas pas penser à faire ça. Tá tão automático dentro de C'est você tellement automatique que você age que naturalmente. tu agis naturellement. Com o espírito da culpa, ele funciona da mesma forma. Et l'esprit de la culpabilité, il agit de la même façon. A sua mente já está acostumada a responder com culpa. Tes pensées, elles sont déjà habituées à répondre avec la culpabilité. A culpa é minha. C'est ma faute. E tomar essa culpa toda e sempre para você. Et tu prends toujours et encore cette faute pour toi.
E isso, queridos, isso é tão sério. Et ça, c'est tellement sérieux. É por isso que Deus ele nos chama para quebrar esse ciclo hoje em nome de Et Jesus. c'est pour ça que le Seigneur nous appelle à briser ce cycle aujourd'hui au nom de Jésus. Talvez ele venha, esse pensamento de culpa já venha desde a sua infância. Peut-être que ce sentiment de culpabilité est déjà là depuis ton enfance. Eu trouxe uns exemplos aqui para colocar você, talvez posicionar você neste lugar. Amen. J'ai apporté des exemples pour que tu puisses te positionner dans certains endroits. Tá traduindo ou não? Oui, je viens de traduire. Alguns exemplos aqui. Culpa porque talvez houve um momento na sua infância em que seus pais brigaram, às vezes por sua causa, outras não, e essa imagem de culpa ficou guardada dentro de você. Talvez depois eles se divorciaram e você se sente culpado com isso. Amen. Culpa porque você ouviu muitas vezes seus pais dizerem: a minha vida está assim por causa de você. Por sua causa, eu sofro tanto. E você inconscientemente carrega esse sentimento de culpa. Culpa por não ter cuidado do seu cônjuge, talvez, da sua família. E isso levou o seu casamento a um divórcio e prejudicou os seus filhos. Você carrega a culpa. Culpa por não cumprir os estudos e a profissão, talvez, que os seus pais queriam para você. Embora você saiba que a sua decisão foi a certa, não passa um dia em que você não sinta culpado por não ter seguido esse desejo familiar. Culpa porque talvez você perdeu um parente, um amigo, alguém próximo e se sente culpado pensando, por que ele e não eu? E apesar de não ter controle sobre o que aconteceu, a sua mente te assombra com pensamentos como, eu não fiz nada para salvá-lo e eu não mereço estar vivo. Culpa porque um dia talvez você esqueceu de fazer um trabalho e a equipe teve sérias consequências pelo seu esquecimento e você carrega a culpa pelo acontecido. Uma culpa antecipada, por exemplo, quando o marido ou a esposa lhe trata mal, automaticamente você pensa que você fez algo. E, na verdade, muitas das vezes não é sobre você, mas é sobre o outro. Mas porque você carrega esse pensamento de culpa, você já acha que a culpa é sua. Você guarda a culpa de erros que você cometeu talvez no passado. E mesmo já tendo sido perdoado por Deus, quando você olha para trás e vê o estrago que causou na sua vida e a consequência dos seus erros na vida talvez dos seus filhos, você se sente culpado por ter desperdiçado todos esses anos. Posso ouvir um amém? Amen. Vai com tudo, irmã. Amen. Ici, nous avons des exemples de pensée de culpabilité. Quand tu te sens coupable, dans ton enfance, parce que tes parents ils se disputaient beaucoup et que des fois, c'était peut-être ou pas de ta faute. Et cela a emmené que tes parents sont divorcés et tu penses constamment que c'est de ta faute. Lorsque tu entends plusieurs fois dans ton enfance ou même maintenant, tes parents te dire « je suis comme ça à cause de toi », c'est à cause de toi que je souffre autant. Et inconsciemment, en fait, tu portes ce poids de culpabilité. Tu portes aussi ce poids de culpabilité parce que tu n'as pas pris soin peut-être de ton conjoint, de ton mari, de ta femme, de ta famille. Et cela a emmené à ce que ton mariage vienne prendre fin. Et cela a porté un préjudice à tes enfants. Donc, tu portes ce sentiment de culpabilité. Amen. La culpabilité aussi de ne pas avoir accompli les études ou la profession que tes parents voulaient que tu fasses. Même si tu savais que cela n'était pas fait pour toi et que tu as pris la bonne décision, constamment, tous les jours, tu as un sentiment de culpabilité de ne pas avoir assouvi les sentiments, le vouloir, le désir de ta famille. La culpabilité aussi d'avoir perdu quelqu'un, un parent, un ami ou quelqu'un qui t'était proche. Et tu as ce sentiment constamment de te demander pourquoi lui et pas moi. Et même si tu sais que tu n'avais pas le contrôle dessus, tu te demandes constamment, j'ai rien fait pour le sauver et je ne mérite pas d'être vivant alors que lui, il est parti. La culpabilité aussi, car chaque jour, tu as oublié de faire... non, parce que peut-être un jour, tu as oublié de faire quelque chose dans un travail d'équipe et ça a emmené un échec. Et tu portes constamment cette culpabilité parce que tu te dis que cet échec est à cause de toi. La culpabilité aussi... une culpabilité anticipée lorsque ton mari ou ta femme, ton conjoint, il te traite mal et tu portes directement cette culpabilité en te disant que c'est sûrement de ma faute. Alors que souvent, la faute, elle vient de l'autre et pas de nous. Amen. La culpabilité aussi d'avoir gardé nos erreurs qui viennent du passé. Et même lorsque Dieu il nous pardonne,
nous faisons que regarder en arrière et regarder les causes et les conséquences de tout ce que nous avons fait dans notre vie et peut-être même pour ceux qui ont des enfants, tout ce que cela a causé dans la vie de nos enfants. Amém, queridos? Amen. Será que isso fala com você? Est-ce que cela parle avec vous aujourd'hui? Porque talvez você se encaixou num desses casos que nós falamos aqui. Parce que peut-être que tu t'es emboîté avec un de ces exemples. E talvez, sem perceber, ainda hoje você carrega em seu coração e na sua mente a culpa. Et peut-être qu'aujourd'hui, même sans le savoir, tu portes dans ton cœur et tes pensées ce sentiment de culpabilité. Talvez, através desses exemplos, Peut-être à travers ces exemples, você lembrou de coisas que você fez na sua vida tu t'es rappelé de choses que tu as faites dans ta vie e que você não pediu perdão a Deus. et où tu n'as pas demandé pardon à Dieu. Talvez você não tinha o conhecimento. Peut-être que tu n'avais pas la connaissance. E por isso, a mão do diabo com a acusação Et peut-être avec ça, la main du diable, elle vient avec des accusations ela tá pesando sobre você. et elle est lourde sur toi. Mas talvez também você tenha se arrependido, Mais peut-être aussi que tu t'es repenti, você pediu tu as perdão demandé pardon à Dieu e a culpabilidade ainda tá vindo sobre você de uma acusação falsa. mais la culpabilité est encore sur toi avec de fausses accusations. Mais uma vez, Et encore une fois, se você pediu perdão a Deus, si tu as demandé pardon à Dieu, não aceite esse sentimento de culpa. n'accepte pas ce sentiment de culpabilité. Queridos, o sentimento de culpa, Bien-aimé, le sentiment de culpabilité, ele é esmagador. il est écrasant. Ele esmaga o nosso futuro. Il écrase notre futur, Ele esmaga a nossa il alegria. écrase notre joie, Ele esmaga a nossa il esperança. écrase notre espérance, Porque vivemos constantemente parce que nous vivons constamment sendo esmagados pelo Satanás. en étant écrasés par Satan. Preste atenção a isso. A culpa e a condenação são os pés do diabo nos destruindo. Mas o perdão e a graça são as mãos de Deus nos erguendo. La culpabilité et la condamnation sont les pieds du diable en train de nous détruire, mais le pardon et la grâce sont les mains de Dieu en train de nous élever. Amém, queridos? Amen. E é sobre essas mãos que você tem que construir sua vida. Et c'est sur ces mains-là que tu as besoin de construire ta A vie. graça do Senhor La grâce du Seigneur e o perdão. et le pardon Deus. de Dieu. Saia do automático. Sors de l'automatisme. Saia desse lugar de culpa. Sors de cet endroit de culpabilité. Saia desse pensamento automático que você tem Sors de ces pensées d'automatisme que tu as, de se sentir culpado por tudo de te sentir coupable pour tout e por todos. et pour tout le monde. Tem pessoas que sentem culpa até porque não fez algo que nem era para fazer. Il y a des personnes qui se sentent même coupables de ne pas avoir fait un truc qui n'était pas prévu qu'ils fassent. Amém, queridos? Amen. Isaías 53, 4, 5 diz assim: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Nós pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados. Ele sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Ésaïe 53, 4 à 5 dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, Amen. c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Amen. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Amém, queridos. Ele diz aqui, ele sofreu um castigo para que fôssemos restaurados. Il dit ici, il a souffert Pour que nous puissions être pour que nous restaurés. puissions être restaurés. Queridos, Jesus sofreu na cruz Bien-aimé, Jésus a souffert à la croix para dar uma nova vida para você, pour nous donner une nouvelle vie, para dar uma oportunidade diferente para você. pour te donner une nouvelle opportunité. Deus pagou um alto preço. Dieu a payé un prix. Ele enviou o filho dele amado. Il a envoyé son Fils aimé. Jesus, ele pagou um alto preço para nossa liberdade. Jésus était le plus haut prix pour notre liberté. Se você já pediu perdão a Si Deus tu as déjà demandé pardon à Dieu dos seus pecados, pour tes péchés, você não pode mais aceitar esse tipo de pensamento de culpa. tu ne peux plus accepter ces pensées de culpabilité. Essa cadeira Cette chaise de liberdade, de liberté, de filho de de Deus, Fils de Dieu, livre de condenação, libre de condamnation, livre da culpa, libre de la ela é pra culpabilité, você. elle est pour toi.
Jesus, ele tomou o nosso lugar de culpa e pecador. Jésus, il a pris notre place de culpabilité et de Tome pécheur. posse dessa verdade. Prends possession de cette vérité. Graças a Deus, nós podemos andar na luz. Grâce à Dieu, nous pouvons marcher dans la lumière. E é a partir desse lugar que você precisa reconstruir a sua vida. Et c'est à partir de cet endroit que tu as besoin de reconstruire ta vie. Do lugar de cura. À un endroit de paix. Através de da guérison, obra. pardon. Através da obra de Jesus. À travers l'œuvre de Jésus. Você pode quebrar o ciclo da culpa. Tu peux briser le cycle de la culpabilité. Você pode quebrar o ciclo do pensamento de acusação. Tu peux briser le cycle des pensées d'accusation. Você pode ter um novo hábito. Tu peux avoir une nouvelle habitude, Um novo pensamento. une nouvelle pensée, Uma nova une identidade. nouvelle identité. E você sabe, queridos, que para fazer um hábito, Et vous savez, bien aimé, pour avoir une habitude, ele precisa de tempo. il faut un peu de temps. Amém? Precisa Amém. de paciência. Il faut de la patience Que Deus nos dê. que le Seigneur nous donne. Precisa de perseverança. Nous avons besoin de persévérance. Você já tentou começar algo novo? Vous avez déjà essayé de commencer quelque chose de nouveau? Você já percebeu que no primeiro dia não dá certo? Vous avez déjà remarqué que le premier jour, ça marche pas? No segundo também Le não. deuxième aussi? No terceiro também Le troisième não. aussi? É a mesma coisa que você seja aquela pessoa, Mais c'est important que vous soyez cette personne, por exemplo, par exemple, que quando acorda de manhã, qui lorsque vous vous réveillez, cadê meu telefone? il est mon téléphone. Eu preciso checar as mensagens que eu recebi durante a noite. Faut que je vois les messages qu'ils ont reçus pendant la nuit. Aí Deus fala assim, filha, Et c'est là où le Seigneur il dit, ma fille, antes de olhar o telefone, avant de regarder ton téléphone, olhe pra mim, regarde-moi, dobre seus joelhos plie tes genoux e coloque seu dia diante de mim. et remets-moi ton jour. Aí você entende, Et là, tu comprends. perdoa. Pardonne-moi, Seigneur. No dia seguinte, você acorda, cadê meu Et le telefone? lendemain, tu te réveilles, il est où mon téléphone? E no dia seguinte, cadê meu Et telefone? le lendemain encore, il est où mon E téléphone? encore, e depois, e depois, e Et depois. encore, et encore. Mas, querido, se você, na hora que você disser, cadê meu telefone? Mais bien aimé, le moment où tu vas dire, où est mon téléphone? O Espírito Santo vai dizer, oh. Saint-Esprit va dire, eh. Eh oh. Volta pra cá, bota o joelhinho ali Reviens primeiro. ici, viens plier tes genoux. O primeiro dia vai ser difícil, você Le vai ter premier que jour, ça va être lembrar, difficile. vai ter que forçar. Tu vas devoir te Mas forcer. pouco a pouco vai ficar um hábito pra você. Mais petit à petit, ça deviendra une habitude pour A toi. mesma coisa pra oração. La même chose pour la prière. E a mesma coisa pro espírito, para o pensamento de culpa. Et la même chose pour l'esprit de culpabilité. Amém? Amen. Então, eu amei essa frase. O pensamento é somente uma visita, que ele vem e vai, né? Mas quem manda na casa, querida, é o Espírito Santo. Amém? Amen. J'ai adoré cette phrase qui dit « Les pensées sont seulement une visite. Elles viennent et elles partent. Mais celui qui commande dans la maison, c'est l'Esprit Saint. Amém? Amen. » Queridos, quando o pensamento de acusação vem, Bien-aimé, lorsque la pensée d'accusation elle é vient, normal. c'est normal. Tá no automático. C'est automatique. A Bíblia diz que o diabo envia setas o dia todo. La Bible a dit que le diable, il envoie des De flash. flèches tous les jours. Mas cabe a você rejeitar. Mais c'est à nous de rejeter ces flèches-là. Reconhecer esse Et de pensamento reconnaître cette pensée e rejeitar. et la rejeter. Substituindo ele por uma verdade. Et en la remplaçant avec une vérité. E sabe o que é mais poderoso? Et vous savez ce qui est le plus puissant? É a ação. C'est l'action. O pensamento vem, La pensée, elle vient. eu não baixo a guarda, Je ne baisse pas ma mas garde, eu ajo. mais j'agis Amém? Na Amém. mesmo momento. au même moment. Amém? Cada vez que você age, apesar de um pensamento ruim, Au moment où tu agis malgré une mauvaise pensée, você está ensinando algo para o seu cérebro. tu apprends quelque chose à ton cerveau. Amém? Amen. Silencie as acusações, sujeitando-se à palavra. Mets en muet les accusations en mettant la parole de Dieu face à ça. En submettant la parole de Dieu. Je sais pas si j'ai pas. Submets-toi à la parole, Submettant. comme ça tu vas silencier tes accusations. Amen. Ah ben voilà. Amen. Point. Isaías 43, 25 diz assim, somente eu, por minha própria... Gente, Deus é muito bom. Presta Amém. atenção, vamos de novo. Amen. Somente eu, por minha própria causa. Ele tá ali botando assim umas camadas, né? Amém. Apagarei os seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Oh! Amen. Regardez comment Dieu est bon. Il dit dans Ésaïe 43, 25, « C'est moi, et moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Amém, queridos. Amen. Eu,
moi, Somente eu. et seulement moi. Amém? Amen. Ser perdoado, queridos, Être pardonné, bien-aimé, não é se sentir ser perdoado. c'est pas se sentir être pardonné. O perdão não é um sentimento. Le pardon, c'est pas un sentiment. A gente não consegue se sentir perdoado Nous n'arrivons pas à nous sentir pardonnés por algumas coisas. pour certaines choses. Primeiro delas, La première, porque você não tem conhecimento da palavra de Deus. parce que tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Porque aquele que conhece a palavra, Parce que celui qui connaît la parole, se enraiza na il palavra, s'enracine dans la parole, se enraiza na il verdade. s'enracine dans la E vérité. porque eu conheço a verdade, Parce que je connais la vérité, me la vérité, elle me liberta. rend libre. Amém, queridos? Eu Amém. vou criando fé quando eu vou lendo essa Je palavra. crée de la foi lorsque je lis et connais cette parole. Às vezes o passado vai dizer para você, Des fois, le passé, il vient, il te dit, você não tem jeito, mais il n'y a plus de solution pour toi. você errou de Tu as novo. encore fauté, Ah, queridos, mais bien aimé. mesmo que o diabo venha acusar diante de você, Même si le diable il vient vous accuser, a verdade é que Deus diz, la vérité, c'est que Dieu, il dit, eu, je, somente eu, et seulement par moi, apagarei os seus pecados. j'effacerai tes péchés. E ele diz, eu não me lembrarei mais deles. Et il dit, je ne me souviendrai même plus de tes péchés. Fique nesse lugar de perdão. Reste à cet endroit de pardon. Não se lembre mais dos seus Ne pecados. te rappelle plus de tes péchés. Porque se nem Deus lembra dos teus pecados, Parce que si même Dieu ne se souvient plus de tes péchés, quem é você? qui es-tu? Criatura de Deus. Créature de Dieu. Não, filho de Deus. Enfant de Dieu plutôt. Não, pro tua criatura, porque É a pessoa vai pensar desse Amém, jeito, né? Amém. Não, e... Amen. Amém, queridos. Amen. Só pode pensar assim quem é criatura. Ceux qui pensent comme ça peut être que des créatures de Dieu et non des enfants de Dieu. Porque um filho, Parce qu'un enfant de eu Dieu, conheço o coração do meu il connaît pai. la parole de notre Père. Eu posso ter errado 999 vezes. J'ai beau fauter 999 fois, Milhões de des vezes. millions de fois, Mas ele vai me perdoar. mais il me pardonne. Amém? Queridos, Amém. os seus pecados Bien-aimés, vos péchés estão na cruz do Calvário. sont à la croix du Não Calvaire. estão mais nas mãos do inimigo. Ils ne sont plus dans la main de l'ennemi. A liberdade vem, preste atenção, queridos, quando a voz da palavra de Deus é mais alto do que a voz da culpa. Amen. A voz de Deus, ela é infalível. Ela é poderosa e é sobre ela que você deve fundar a sua vida. La liberté, elle vient quand la voix et la parole de Dieu, elle est plus forte que la culpabilité. Amém. La voix de Dieu, elle est infaillible, elle est puissante. Et c'est sur elle que nous devons fonder notre vie. Você nasceu de novo Tu es né de nouveau. e tem uma nova lei agindo na sua Et il y a vida. une nouvelle loi qui agit dans ta vie. É a lei de Deus. C'est la loi de Dieu. Amém. Amen. Enquanto a palavra não tiver profundidade em seu coração, você sempre cairá nesta armadilha de acusação. Quanto mais a palavra descer no seu coração, mais você se enraizará nessa verdade. Tant que la parole n'est pas descendue en profondeur dans ton cœur, tu Amém. tomberas toujours dans ce piège d'accusation. Plus la parole elle descend en profondeur dans ton cœur, plus tu t'enracines dans cette vérité. Amém. Amen. Romanos 5:1-2, ele diz assim: portanto, uma vez que pela fé nós fomos declarados justos, nós temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus, Cristo, nosso Senhor, ele fez por nós. Foi por meio da fé que Jesus nos concedeu essa graça de agora desfrutarmos com segurança, queridos. Olha que palavra linda! Desfrutarmos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus, perdoados, justificados. Pardonner et justifier. Regardez cette belle parole dans Romains 5, 1 à 2 qui dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Amém, queridos? A justificação La justification, anula a culpa. elle annule la culpabilité. A verdade, La vérité, a palavra de Deus diz la parole de Dieu, elle dit que você foi justificado por Cristo. que tu as été justifié par Christ. E isso basta. Et c'est fini. E isso silencia a mentira do diabo na sua Et mente. ça met en muet les mensonges du diable dans tes E é pensées. sobre essa verdade Et c'est sur cette que vérité você precisa fundar a sua vida. que tu as besoin de fonder ta vie.
Da próxima vez que a voz da acusação viesse sobre a sua mente, La prochaine fois que la voix de l'accusation viendra dans tes pensées, lembre dessa verdade. rappelle-toi de cette vérité. Não negocie com a culpa. Ne négocie pas avec la culpabilité. Não Ne medite. médite pas dessus. Não fique pensando Reste pas en train de penser dessus, que nem o homem da cobra, comme l'homme avec le serpent. mas mata Mais tue. assim que o pensamento chegar. Dès que la pensée vient, brise-la directement. Não deixe ele Ne crescer. laisse pas qu'elle grandisse. Mata enquanto ele é pequeno. Tue-la tant qu'elle est encore E petite. pouco a pouco, Et petit à petit, você vai ver tu vas voir que esse pensamento que cette pensée, vai se enfraquecer elle va devenir e faible ele não virá mais, et elle ne reviendra plus. porque ele entendeu Parce qu'il a compris, o diabo, que le ele diable. entendeu que você sabe que você é justificado. Parce que finalement, le diable aura compris que tu sais que tu as été justifié par Christ. É Deus que me justifica. C'est Dieu qui me justifie. Amém. Amen. Eu quero terminar com essa palavra, face a face. Je vais terminer avec cette parole face à face. E é uma palavra que falou muito comigo no começo da minha conversão Et c'est une parole qui m'a beaucoup parlé au début de ma conversion e que me fez mudar o meu modo de me ver. et qui m'a fait changer ma façon de me voir. Salmos 17, versículo 8, ele diz assim: protege-me, ó Deus, como a menina dos teus olhos. Amen. Esconde-me à sombra das tuas asas. Psaume 17, 8 dit « Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes, Seigneur. Queridos, aqui quando Davi, Bien-aimé, ici, comme David, il dit, ele está ancorando a confiança dele il est en train d'enraciner sa confiance na segurança inabalável do Senhor. dans la confiance inébranlable du Seigneur. De que quando nós pertencemos a Deus, Que lorsque nous appartenons à Dieu, nós encontramos esse lugar de segurança. nous trouvons cette place de sécurité. Nós somos o seu povo amado, Nous sommes son peuple bien-aimé. nós somos os seus Nous filhos, sommes ses enfants. somos protegidos por Nous sommes Ele protégés par lui. e somos valorizados nele. Et nous sommes valorisés en lui. E essa palavra menina, né, que em francês é a prunelle, é isso? É a palavra Ishan. Em hebraico significa homenzinho. E é a palavra que você usa quando se está muito perto de alguém e você consegue se ver na pupila do olho do outro, dentro do olho da pessoa. Mas você precisa estar muito perto para se ver no olho da pessoa. Quando eu tô aqui olhando para a Jéssica, eu consigo me ver, a minha imagem no olho dela. Amen. E Deus ele está dizendo que você precisa chegar nesse lugar tão perto de você se ver nos olhos de Deus. Amen. Cette parole qui dit petite fille, en français, c'est la prunelle. Non, Non? non. Cette parole prunelle, Prunelle, du coup, pardon. Et la parole Yushon en hébreu signifie petit garçon. C'est la parole qui dit que tu as besoin... Attends. é a palavra, Ah c'est la oui, c'est la parole, parole que tu utilises quand tu es tellement proche de la personne que tu arrives à te voir dans ses pupilles, dans ses yeux. Donc, pour que ça puisse arriver, tu as vraiment besoin d'être proche de la personne. Comme moi et Elise, on était proches l'une de l'autre, on se voyait dans le reflet l'une de l'autre. Amen. Voilà, amen. Quand tu es à cet endroit vraiment très proche de Dieu, Amen. tu peux te voir dans les yeux de Dieu. Amen. Et c'est cette révélation-là qui va changer ta vie. Amen. Et que tu vas penser, ben, moi je suis dans les yeux du Seigneur. Il me voit, il m'aime, il me restaure, il me transforme. Amen. É nesse lugar, C'est à cet endroit, na presença do Senhor, dans la présence du que Seigneur, você se vê nos olhos de Deus. que tu te vois dans les yeux de Dieu. E é nesse lugar Et c'est à cet endroit que a culpa cai. que la culpabilité A tombe. acusação não tem mais efeito, L'accusation, elle ne fait plus effet. porque eu me vejo Parce que je me vois nos olhos do Pai. dans les yeux de Dieu. Porque eu me vejo amada. Parce que je me vois être aimée. Porque eu me vejo Parce que livre. je me vois libre. E nenhuma acusação, Et même pas l'accusation. nenhuma culpa Et aucune accusation, tem o culpabilité direito de permanecer a le droit de rester nesse lugar à cet endroit de liberdade, de liberté, nesse lugar à cet endroit do coração do Pai. dans le cœur de Dieu. Amém. Amen. Queridos, curva a sua cabeça. Bien-aimés, je vous demande de prier votre, Nós de vamos baisser votre orar. tête, on va prier.
Aleluia. Amen. Jesus, ele venceu na cruz por nós. Jésus, il a vaincu la croix pour nous. Deixa a palavra dele, Laisse cette parole, deixe a presença dele laisse sa présence restaurar você. te restaurer. Amém. Pai, Père, ajuda-nos, Senhor, aide-nous, Seigneur, a encontrarmos esse lugar no teu à coração. trouver cet endroit dans ton cœur. Ajuda-nos, Senhor, Aide-nous, Seigneur, a encontrarmos esse lugar de presença, à trouver cet endroit de présence, a esse lugar de proximidade, cet endroit de proximité, a esse lugar onde nos vemos face a face, cet endroit où nous nous voyons face à face. onde podemos nos ver nos teus olhos, Nous pouvons nous voir dans tes yeux. onde podemos nos ver a nossa verdadeira identidade, Nous pouvons voir notre réelle identité. onde podemos nos ver quem realmente nós Nous somos, pouvons voir qui nous sommes réellement, os dons que nós les temos, dons que nous avons, a nossa capacidade que nós temos, les capacités que nous avons, a força que nós temos. la force que nous avons. E nós vemos isso em Ti. Et nous voyons cela en toi. Pai, em nome de Jesus, Père, au nom de Jésus, ajuda-nos a olhar aide-nous à voir a obra de Cristo, l'œuvre de Christ, a morte na cruz, la mort qui a été à la croix, a ressurreição la résurrection que nos trouxe esse lugar de liberdade. qui nous a emmenés à cet endroit de liberté, Restaura a nossa identidade, restaure notre identité, cura as nossas feridas, guérit nos blessures, renova os nossos pensamentos, renouvelle nos pensées, ajuda-nos a nos ver diferente, aide-nous à nous voir différemment, ajuda a mudar os nossos hábitos, aide-nous à changer nos habitudes, ajuda-nos a renovar a nossa mente aide-nous à renouveler nos pensées e não mais aceitar sistematicamente et à ne plus accepter systématiquement todos esses pensamentos de culpa. toutes ces pensées de culpabilité. Pai, em nome de Jesus, Père, au nom de Jésus, para as pessoas que ainda não pediram perdão, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore demandé pardon, que o teu Espírito Santo venha conduzir cada um que deles, ton Esprit Saint vienne les conduire, chacun d'entre eux, convencendo-os do seu pecado. en les convainquant de leur péché, E uma vez que eles deixarem, et une fois qu'ils laisseront, eles possam encontrar esse lugar de ils liberdade, puissent trouver cet endroit de paix, livre da culpa, libre de la culpabilité, livre da condenação, libre de la condamnation, transformados, transformés, regenerados régénérés e livres. et libres. Queremos ser a nossa imagem ser restauradas, Nous voulons que notre image soit restaurée, seja restaurada pela obra de Cristo. qu'elle soit restaurée par l'œuvre de Christ. Esse pensamento de culpa Cette pensée de culpabilité, não tem mais nenhum poder sobre as nossas elle n'a plus vidas. aucun pouvoir sur nos vies. A nossa mente Notre pensée é nova, est é renouvelée, renovada, elle est nouvelle, ela é limpa elle est nettoyée pelo sangue de Jesus. par le sang de Jésus. Nós somos Nous justificados sommes justifiés por Jesus, par Jésus, pela obra de Jesus par l'œuvre de Jésus, naquela cruz. dans cette croix. Em nome de Au nom Jesus, de Jésus, nós oramos, te te prions et agradecemos. te remercions. Amém. Amen. Amém, queridos. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu.